Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao programa da Jessie. O nosso programa está todo especial. Vamos começar hoje uma jornada de uma série muito impactante, que tem a ver com você, que tem a ver com todas nós. Uma vida por um propósito. E você vai acompanhar no decorrer dos programas vários encontros com mulheres inspiradoras que carregam um propósito, que têm seus testemunhos, seus desafios, mas que nos inspiram e sempre têm relatado que vale a pena, apesar do processo, apesar de tantas coisas, vale a pena permanecer e acreditar, abraçar o propósito. Então fique à vontade, você na sua casa, no seu trabalho, você que está pela TV 10 e você que também está pela Melodia FM, muito obrigada pelo seu carinho, participe com a gente e vamos juntos nessa jornada. Quero desejar boas-vindas para Paula Amorim, que é pastora, é uma mulher que inspira outras mulheres, advogada, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jéssica. É um prazer estar aqui com você nesse programa, né? Tão especial, tão edificante para todas as mulheres. É gratificante estar aqui com você. Muito bem, Paula. Você deixa uma frase no seu Instagram que eu fiz questão de trazer aqui para a gente começar falando sobre propósito. Filha do Uaba. O que o Uaba representa para você? Ai, para mim é tudo. Essa frase é muito importante porque foi num momento muito difícil da minha vida. Quando eu perdi o meu pai, eu me achei órfã. Eu falei assim, eu fiquei órfã, eu não tenho um pai. A quem que eu vou chamar de pai? A quem eu vou abraçar e vou pedir conselhos de um pai? E foi quando Deus ministrou no meu coração, eu sou seu pai. Então eu tenho essa frase, eu carrego essa frase, porque é o que eu sempre falo, né? Muitas das vezes ele fala assim, ai, filha de quem? Ah, fulano é filho de quem? E aí eu me achava, eu falei assim, e agora eu vou falar que eu sou filha de quem? E aí eu falei assim, não, eu tenho um pai celestial, um pai que me ama incondicionalmente. Independente das minhas falhas, das minhas fraquezas, o Senhor me ama. Então eu sou filha amada do Pai, filha do Abba. Lindo isso. E é tão maravilhoso quando a pessoa ela encontra esse amor, que é o amor em Deus, que é reconhecer que nós somos criadas por Ele, que Ele é um Pai que nunca vai nos abandonar, porque a gente sabe que existem situações de uma perda, de um luto, mas também existem aquelas situações do abandono, da rejeição, às vezes relacionamentos complicados, e aí a gente encontra em Deus esse amor que é incondicional. Foi assim, foi pontual para a minha vida, foi um momento muito crítico, eu enfrentei uma depressão profunda quando eu perdi o meu pai, fui no nível mais profundo da depressão, fiz tratamento 4 anos, né, psiquiatras, psicólogos, e quando realmente eu fui num encontro com Deus, foi num retiro espiritual, um encontro com Deus. Acho que aqui em Maringá o pessoal fala face a face, né? Encontro com Deus. Lá no Espírito Santo é encontro com Deus. E ali eu fui curada da depressão e foi onde Deus falou comigo. Porque foi assim, Jéssica, eu liberei perdão para Deus. Você já ouviu alguém falar que brigou com Deus? Eu briguei com Deus. Quando eu perdi o meu pai, eu briguei com Deus, porque Deus tirou aquilo que eu mais amava, era o meu pai. E eu fiquei bem assim, brava com Deus. E no encontro com Deus teve uma ministração sobre cura interior, que a gente tinha que liberar perdão para quem nos magoou, para quem nos feriu. Eu comecei a refletir, na minha vida não tinha ninguém que tinha me magoado, não tinha ninguém que tinha me feito sofrer até então. Eu não sabia o que era sofrimento. Eu fui saber o que era sofrimento com a morte do meu pai. E ali naquele momento eu falei assim, Deus, ninguém me magoou, só o Senhor. Só o Senhor me feriu, me fez chorar, me fez sofrer. E ali a administração ia falando, e eu falei assim, então Deus, eu libero perdão. Eu entendo por que o Senhor levou meu pai. E ali eu fui curada da depressão. Eu vinha sofrendo há 4 anos de depressão. E naquele dia eu fui curada da depressão. Nunca mais eu tomei remédios, né, para depressão. E então, daquele dia eu falei assim, então eu tenho um pai, eu sou filha amada do pai. Sim, a filha do Abba. O luto, quando a gente perde alguém importante ou algo que tem um valor para nós, foi difícil. Nunca vai ser fácil, sempre vai existir dor, vai existir a saudade.
E o luto, ele tem uma das características da fase da perca, que é essa raiva, é um sentimento de injustiça. E para a pessoa avançar, cada um vai ter o seu tempo, óbvio, cada um vai ter a sua fase, o seu momento, até que seja preparado para elaborar o luto. Mas o interessante é que você, independentemente do momento de dor, você continuou seguindo, mesmo com raiva, mesmo. Você continuou buscando meios para você acalmar o teu coração, para aliviar, sim, o momento da dor. E em Deus você encontrou a resposta, em Deus você encontrou o consolo. É um testemunho muito lindo da minha vida, porque foi uma mudança de vida, foi uma transformação mesmo. E dali para cá, isso aconteceu em 2012. 2012. E dali para cá, eu vi fluir o ministério na minha vida. Então, a pergunta para você é: o seu propósito foi identificado ou foi confirmado nesse período? Ou você já vinha caminhando com o seu propósito, a sua missão? Como que foi isso? Jess, eu cresci num lado evangélico, né? Então eu fui aquela criança que aos 6 anos de idade eu cantei a primeira vez na igreja e recebi uma profecia que Deus tinha uma obra muito grande na minha vida. Tinha um propósito muito lindo na minha vida. Mas a gente, quando é criança, né, a gente ouve aquilo, nossos pais ouvem aquilo e a gente guarda no coração. E eu fui crescendo e quando eu perdi o meu pai, meu pai era também presbítero da igreja, minha mãe, né, da igreja Assembleia de Deus. E quando eu perdi meu pai, eu já estava na igreja, mas eu não tinha aquele propósito definido. Eu penso assim, eu não tinha aquele propósito definido. E eu servia ao Senhor, meu sogro pastor. Só que eu falo, eu não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus ainda, sabe? Eu acho que eu estava na igreja para cumprir um protocolo. As coisas que eu fazia era para agradar as pessoas, talvez. E nesse encontro com Deus, nesse retiro espiritual, foi onde eu realmente vi fluir em mim algo diferente. Eu falo que foi o divisor de águas na minha vida espiritual. Ali, verdadeiramente, eu tive um encontro com Deus. E foi onde comecei a me dedicar a servir mais a Deus, a buscar mais a Deus, a fazer tudo tendo o Senhor como prioridade. Então, eu acredito que o meu propósito foi estabelecido ali, naquele momento. Talvez eu já tinha um propósito, né? Deus já tinha um propósito na minha vida, mas eu ainda não tinha aceito aquele propósito para a minha vida. Então, em 2012, outubro de 2012, foi onde eu tive esse romper. Esse romper. Foi o divisor de águas no meu ministério. Sim, isso é até uma chave para as pessoas que nos acompanham, porque existem milhares de mulheres, homens, que estão vivendo uma rotina de vida, que sabem que o Senhor tem um plano, tem um projeto, o Senhor entregou palavras proféticas, mas essa pessoa ela precisa ter um despertamento. E esse despertamento, às vezes a gente espera que as coisas aconteçam só em tempos de alegria, em tempos que está tudo certo, mas e quando vêm as pressões? E quando vêm as dificuldades? E quando vêm as percas? Nós precisamos parar para prestar atenção o que o céu está movimentando, o que o céu está falando, porque são nesses momentos em que a gente pode encontrar e perceber o que Deus está sinalizando. E é esse encontro. Então, não tem como você ter clareza do teu propósito longe da presença. Pastora, nós que somos de uma realidade ministerial, existem pessoas que estão na igreja de segunda a segunda e está tudo bem. Deus conhece, é Ele quem sonda os nossos corações. Mas a pessoa ela vive no automático. E aí Deus está sinalizando um caminho, Deus está sinalizando um projeto, Deus está entregando uma missão, Deus já falou, mas essa pessoa acredita que está no caminho certo, porém precisa desse despertamento, desse chacoalhar, que Deus quer entregar para essa pessoa muito mais, Deus quer fazer muito mais, mas precisa ter esse despertamento para ficar face a face com Ele. Para ter intimidade com Ele, para ter aquele momento que vai, como você viveu. Foi um momento que vai marcar e vai ser um divisor de águas.
Olha, eu acredito que a gente precisa ressignificar a nossa vida. Esses dias eu recebi uma palavra, foi num momento, né, que eu tinha passado por uma situação difícil, eu estava bem triste, me entreguei para o choro, para a tristeza, para a angústia e recebi uma palavra. Né, você pode chorar, faça como Neemias. Neemias chorou, mas depois o que Neemias fez? Neemias se posicionou, né, para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, nós mulheres, você que está enfrentando um problema, talvez você está enfrentando, assim como eu enfrentei o luto, talvez você está enfrentando a dor de uma separação. Então, você tem que ressignificar essa dor, para que você possa começar a viver o seu propósito. Porque Deus tem um propósito estabelecido para todas nós mulheres. O importante é nós aprendermos a descobrir esse propósito, né? E às vezes nas coisas mais simples, Jesse, né? A gente vê o agir de Deus e a gente entende que realmente é um propósito de Deus para a nossa vida. Então, eu acho que ressignificar o momento de dor, o momento de luto, e você buscar força em Deus. Que eu acho que isso aí é o principal. Né? Eu falo, eu no meu momento de luto, de tristeza, de angústia, na depressão, eu busquei Deus. Busquei Deus e Deus me abençoou, né? Segurou pelas minhas mãos e me fez caminhar. Falei assim, Paula, caminha, levanta. Houve a transformação. Houve a transformação. Então, não tem como viver o propósito longe de Deus. Nós precisamos retornar a esse relacionamento, ter intimidade com Deus, porque é esse relacionamento com o Pai, com o Abba, que nós vamos identificar o que Ele tem para nós. Ele vai falar no seu coração, Ele vai se revelar. E então não viva no automático, sabe? Se desperte para esse posicionamento que a pastora está falando, se posicione e dê oportunidade para ressignificar, para liberar o perdão. Quantas de nós estamos sendo bloqueadas de romper por causa da mágoa. Não libera o perdão, não deixa ir. Então nós precisamos, nesse momento, fazer uma revisão de vida. Como que está a minha história? Como que eu estou caminhando? Será que realmente eu estou de acordo com aquilo que Deus tem para mim? Com a palavra que o Senhor liberou para mim já faz anos, meses, ou ontem, ou agora Deus está falando? Será que condiz? Não está sendo contraditório? Você entendeu que Deus falou algo, mas a sua realidade, a sua vida, o teu caminho, suas atitudes, teu comportamento tem sido diferente. Não é, pastora? Você me fez até lembrar aqui uma palavra que eu ouvi aqui desse altar. Pastor Marcos Salles, na última vez que ele esteve aqui, ele falou, né? Toda profecia, a palavra profética, às vezes não condiz com a realidade que nós estamos vivendo. Às vezes nós temos uma palavra profética sobre as nossas vidas e a nossa realidade é outra. E aí você gera aquela dúvida, meu Deus, será que realmente vai acontecer? Porque olha a realidade que eu estou vivendo. Você recebe uma palavra profética, olha, você é capaz, você vai vencer, tem algo lindo na sua vida, tem algo lindo para eu fazer através de você. E aí a realidade que a pessoa está vivendo, às vezes, né? Aí que eu falo, o medo, a insegurança, o complexo de inferioridade, de achar que não é capaz, isso atrapalha muitas mulheres de viver o propósito de Deus para a vida delas. Então chegou a hora de você romper, de você viver a história de Deus em você e através de você para toda a sua casa, para a sua família, e não ficar criando expectativa na história do outro, mas olhar para a sua história. Escrever, ser protagonista da sua própria história, né? Da sua própria história. Viver a sua história, ser... Eu tenho uma frase que eu falo muito também, originalmente eu. Eu tenho que fazer a minha história, eu não posso me basear, claro, se inspirar, né? Em outras mulheres, é uma coisa. Agora você querer copiar, viver a história da pessoa ali na íntegra, né? Não, viva a sua história, Deus tem uma história para cada um de nós. E nós que vamos escrevendo essa nossa história, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, vai escrevendo cada capítulo da nossa história. Sim. Pastor, eu tenho certeza que quando as pessoas olham, escutam e têm tempo, né, de qualidade com você, elas se inspiram muito e se identificam, porque você é uma pessoa que tem suas necessidades como qualquer outra mulher, que tem os seus sonhos, seus desejos como qualquer outra mulher, e acaba que você desconstrói aquela perfeição, porque numa posição de liderança que você ocupa, num lugar de impacto na vida de tantas pessoas que você ocupa, às vezes as pessoas olham
né? E fala, tudo bom, é tudo Acho que perfeito. é Aí tudo quando perfeito. tem a experiência contigo, ou ouve testemunhos, percebe que, poxa, a pastora atravessou por tanta coisa, a pastora enfrenta tantas coisas, então é possível. A minha família, eu, meu esposo e meu filho estávamos distantes um do outro. E aí eu trouxe a minha família para a mesa. E ali nós nos unimos de uma forma tão linda que hoje as pessoas falam assim, mas é tão bonito ver vocês três na mesa, ver você preparar a mesa para vocês três. Eu fiz porque eu aprendi isso. E é a forma que eu mantenho a minha família unida, forte, né, diante do Senhor. E como nós estamos na mesa, estamos diante do altar também. A mesa é um altar de adoração dentro do nosso lar. É um ponto de encontro da família, onde a gente se reúne ali, se alimentamos não só fisicamente, né, mas também espiritualmente, porque Jesus, o pão da presença, ele está naquela mesa. Foi uma ordenança do Senhor para que fosse constituída a mesa, para que nela fosse colocado o pão da presença todos os dias. Quem é o pão da presença? Jesus. Ele está na nossa quando mesa ele todos os faz dias. parte da nossa história. Isso. Não é só nos altares, não é só Não. no palco, não é só diante do público, mas é diante da nossa casa, na intimidade. É o que eu falo, eu falo, a mesa na minha casa é a extensão da igreja. Estamos no altar, né? Família pastoral, a gente vive ali aquele momento na igreja, no altar, mas e dentro da nossa casa? Quantos pastores, né? Quantas famílias pastoral estão no altar, pregam uma coisa, mas dentro dos seus lares vivem outra realidade. Então eu falei, não, eu não quero ser assim, eu quero ser a extensão da igreja dentro do meu lar. E eu tenho vivido isso. A glória de Deus. Em nome de Jesus. E que continue assim. Para você, mulher que está nos assistindo, que a bênção do Senhor te alcance, que haja esse despertar, que é possível, mesmo em meio à dor, você atravessar e vencer com Jesus o propósito que você carrega, o propósito que o Senhor quer realizar através de você, está nele. Então você precisa ter relacionamento com ele, você precisa cuidar das bases, que é a sua casa, o seu lar, e se posicionar, mesmo que você chore, como a pastora mencionou, Neemias chorou, mas depois ele avançou, ele se posicionou, e a palavra do Senhor para o teu coração é: avance, não temas, continue firme. É dolorido muitas vezes, é desafiador, mas o Senhor está com você, e se você tiver intimidade, amizade com Jesus, Ele vai te dar o livramento, Ele vai preparar todas as coisas. Esse é o tempo que o Senhor tem te chamado para viver a sua vida, a sua história, não como mais uma, como mais um, mas sim viver a história de Deus em você, uma vida por um propósito. Nós vamos para o intervalo bem rapidinho, você não vai sair daí, vai tomar uma aguinha, vai voltar aqui porque esse papo está muito bom e o Senhor está falando tremendamente aos nossos corações. O programa da Jessie volta já já, não sai daí. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco. 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Procurando realçar sua beleza e rejuvenescer sua aparência? Conheça o trabalho excepcional da doutora Aline Bordim, especializada em técnicas avançadas como lifting facial com fios de sustentação, bioestimulador de colágeno, PDRN, preenchimentos e muito mais. Com uma abordagem cuidadosa e personalizada, doutora Aline Bordim visa realçar sua beleza única, proporcionando resultados que superam suas expectativas. Não espere mais. Entre em contato pelo WhatsApp e saiba mais. 44 999 90 01 31. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Aline Bordim, eu sou cirurgiã dentista, eu resido aqui na cidade de Maringá. A minha clínica fica localizada aqui na Day Clinic. Eu trabalho exclusivamente com harmonização orofacial faz 5 anos. Eu sou especialista e mestranda na área e a minha linha de trabalho é rejuvenescimento facial com muita naturalidade.
prevenção, tratamentos preventivos e melhora na sua qualidade de vida. Centralize as conversas de WhatsApp de sua empresa em um só lugar. Com o Prime Chat, sua gestão fica descomplicada e você consegue gerenciar os atendimentos de sua empresa de forma simples e ágil. Por menos de R$ 7,00 por dia e até 5 usuários com acesso a ferramentas da sua empresa. Não perca tempo. Promoção válida por tempo limitado. Fale com um atendente pelo WhatsApp 44 9 88 68 75 94. No Colégio Eficaz, a educação é mais do que uma jornada acadêmica, é uma experiência transformadora, com ensino bilíngue, método pedagógico especializado e inclusivo, educação cristã, desde os primeiros passos na educação infantil até a conquista do diploma do ensino médio. Nossos alunos são incentivados a explorar, questionar e crescer em um ambiente de amor e aprendizado. No Colégio Eficaz, estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade, que vai além das expectativas, capacitando nossos alunos a se destacarem em todas as áreas da vida. Colégio Eficaz. Mais informações pelo WhatsApp 44 98827 6650. Junte-se a nós e descubra o poder da educação transformadora. Colégio Eficaz. Atitude para transformar. Estamos de volta ao programa da Jessie. Nesses próximos programas você vai nos acompanhar numa jornada muito especial, falando sobre propósito. A sua história, a sua existência tem um sentido muito específico e pontual para este tempo. Então, você vai nos acompanhar todas as segundas, às 8h30 da noite. Nós estaremos aqui pela TV 10, pela Rádio Melodia FM, trazendo sobre aquilo que Deus vem falando, soprando ao coração de muitas mulheres. Então, este é o tempo que o Senhor quer levantar você, levantar a sua casa, restaurar o teu lar, o teu coração, a tua vida, a sociedade, porque uma mulher que entendeu o propósito de Deus na vida dela, ela transforma toda uma geração. E o Senhor está convocando você, mulher, para este posicionamento, para viver o teu propósito, mesmo que você esteja num momento difícil aí da sua trajetória, da sua caminhada, o Senhor está despertando você. Você não chegou até aqui em vão. É Deus ministrando ao seu coração. E para falar muito desse tema que eu amo, sobre propósito, uma vida que carrega um propósito divino, pastora Paula Amorim, ela está aqui juntinho comigo, conta um pouquinho dessas experiências. E agora, Paula, eu gostaria que você falasse sobre o que você tem percebido nas mulheres que carregam um propósito. Deus tem um chamado, Deus já deu uma palavra, mas elas, por algum motivo, alguma situação, têm parado no meio do caminho, outras estão retrocedendo, outras estão perdidas, confusas. O que você percebe que mais tem sido como obstáculo na vida dessas mulheres? Olha, Jessie, eu acho que diante do que eu vejo, sabe, as experiências que eu tenho com mulheres na minha igreja e mulheres que eu atendo, né, tem várias pessoas que eu atendo, eu acho que o primeiro é o medo. Medo de avançar, medo de se entregar por inteiro naquele propósito. E o segundo, eu acho que é a comparação. Nós estamos vivendo um tempo que a gente se compara muito a outras pessoas. Eu falo nós, porque às vezes também eu me coloco nessa posição de comparar. Ai, fulano é melhor do que eu, fulano fala melhor do que eu, fulano faz assim. Então a comparação hoje é um vilão das mulheres para viver o propósito. Sim. Porque na comparação você se coloca num lugar de inferioridade. Você sempre vai achar que fulano é melhor. Né? Junta um medo com a comparação, então você coloca bloqueia totalmente. Você vai falar assim, ai não vou fazer. Deus te dá um propósito, Deus te dá um projeto, aí você fala assim, não, eu não tenho recursos para isso, fulano tem dinheiro, ela pode fazer, ela vai fazer melhor do que eu. E o Senhor, ele não está preocupado com isso, ele te entrega um projeto, ele vai te dar recursos para fazer, ele vai trazer provisão, ele vai te dar estratégias para você viver aquele propósito. E muitas mulheres, elas se limitam a isso. Na comparação vem um complexo de inferioridade e aí você acaba se retraindo, retrocedendo, ficando estagnada naquele lugar, não tem coragem para avançar devido à comparação.
E outra coisa também é as vozes, né? Você ouvir vozes sabotadoras. Ai, você não vai conseguir. Isso não é para você. Para que fazer isso? Todo mundo faz. Você vai ser mais uma. Você já ouviu essas frases? Muito. Eu já ouvi muito. Então, isso, se a gente não tiver uma mente pautada mesmo no Senhor, focada no Senhor, ouvindo atentamente aquilo que o Senhor fala conosco, Eu falo isso, quando Deus dá um projeto para mim, às vezes eu estou em casa assim, vem um projeto, eu corro lá, pego a caneta e anoto. Ai, Deus, é para mim mesmo. Dá para outro. Vai dar para mim, eu falo isso com Deus, eu não tenho recursos para fazer isso, Deus. Por que você não dá para quem tem recurso? E aí Deus fala assim, é você. É para você que eu estou dando esse projeto. E aí, às vezes, eu falo assim, Anderson, vou fazer assim, assim, assim. Ele, sério? Aí, tipo assim, até ele mesmo, às vezes, duvida, né? Será que você vai conseguir? E aí, se eu der ouvido às vozes sabotadoras que me dizem que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, isso aí bloqueia totalmente as mulheres de viver o propósito de Deus. Sim, até porque quando nós recebemos algo de Deus, ninguém vai receber como nós recebemos. É individual. Deus dá para cada um. É muito específico. E nós precisamos sustentar essa palavra e avançar com o projeto, porque o recurso vem do Senhor. E Deus dando uma direção e você sabendo que está debaixo da nuvem, não há nada que impeça. Não há nada que bloqueia, somente nós mesmos. Só nós mesmos. E aí não é sobre o outro, não é sobre a sociedade, não é sobre o que ao nosso redor está como oposição, é o que nós acreditamos. Se a gente der brecha para o medo, se a gente der brecha para a comparação, nós vamos se tornar vítimas e nós não vamos escrever a história que Deus quer escrever através de nós. É realmente isso. Muitas mulheres, eu falo lá na minha igreja, tem mulheres muito simples, né? Eu pastorei uma comunidade que é uma comunidade mais carente aqui de Maringá, e as mulheres, eu falo assim, gente, você é capaz, você tem potencial, se você visse o potencial que você tem, não, pastor, não é para mim isso. Eu falei, sim. Quantas mulheres? Tem mulheres, Jéssica, que às vezes quer fazer um chá de mulheres na igreja delas, e elas falam assim, elas me ligam, pessoas de fora de Maringá, eu atendo mulheres do Brasil todo. E elas me ligam, pastora, como eu faço um chá de mulheres? Como eu preparo a mesa? Nossa, eu queria tanto fazer igual você. Eu falei, não faz igual eu. Faz aquilo que está no seu coração, deixa fluir a sua criatividade, porque Deus te dá criatividade, Deus te dá estratégia. E aí, às vezes, as mulheres, elas falam, mas eu não consigo. Eu falei, consegue? Consegue sim. Então, a pessoa ela tem que se entregar naquilo, ela tem que colocar o coração naquilo que ela está fazendo, e para viver o propósito de Deus. Com certeza. E não ficar dependendo da validação do outro. Mas é você acreditar, é você avançar. Esses dias, pastor, eu estava ouvindo a ministração da pastora Viviane Martinello, e ela relata que quando ela começou a Casa de Isabel, as pessoas falavam para ela assim, pastora, você tem que agir assim, você tem que falar assim, daí nós vamos usar essa estratégia, e começou a dar todo o cronograma de como ela deveria fazer querendo conduzir e como ela né? deveria se portar. Ela olhou e falou assim, gente, eu não consigo, se eu fizer assim não vai ser eu, não quero. Aí o Espírito de Deus falou com ela, por isso que a gente tem que ter discernimento que aquilo que Deus fala com você, Deus não vai falar com a outra, e com a outra vai ser de outra forma. Então, cada um precisa entender o que o Senhor está soprando no momento, na realidade, o que está acontecendo, que faz sentido com o propósito que Deus te entregou. Porque ela disse assim, bom, todo mundo faz de uma forma, mas eu vou fazer do meu jeito. Não importa como vai ser. Não importa o resultado que vai vir. O meu filho costuma falar que eu sou oposição. Mãe, você é oposição. Todo mundo faz assim, você faz assim. Eu falei, mas se eu obedeço a Deus, eu não obedeço às pessoas. Eu não vou pela maioria das pessoas. Eu faço aquilo que Deus me ordena fazer. Tem que ser autêntica. Autêntica. E aí ela disse assim, gente, acabou que a proporção do alcance começou a ser tão grande que as pessoas começaram a me ligar e a perguntar, como que é o teu método? E aí hoje ela se alegra em poder dizer, ajudar, né? E não só ajudar, mas dizer, Senhor, obrigado, porque eu não fiz o que o outro queria, eu fiz aquilo que estava no meu coração, aquilo que o Senhor tinha derramado
em mim sobre aquele tempo. Então, por mais que pareça improvável, por mais que pareça diferente, é um método que Deus está te dando. Eu falo que... Mas não pode paralisar. Eu falo que Deus, né, nos deu as emoções. Então, acho que sentir medo é normal. Né? Você bater aquele friozinho, aquela insegurança. Isso é normal, mas só você não pode deixar ser paralisada por esse medo, pela insegurança. Eu acho que nós precisamos ser mais fortes que isso. Sim, o medo, que a insegurança. Eu vou falar, eu sou sincera, às vezes dá medo. Às vezes Deus me dá um projeto e eu falo assim, meu Deus... Não, isso não é para mim. Eu falo, isso não é para mim. Deus vai e fala, é para você. É com você. Sim. E aí eu falo, meu Deus, então tá. Você vai estar comigo. Eu falo com meu filho, com as mulheres da minha igreja. Eu converso com Deus como se eu estivesse conversando aqui com você. Às vezes eu estou sentada na minha mesa, ali escrevendo, e eu vou falando com Deus. E eu, então tá bom, Deus. Você tá mandando, então eu vou fazer. Às vezes, antes eu achava que eu era... doida, Jéssica, você que é psicóloga. Eu falava, meu Deus, tô ficando doida, tô conversando sozinha, tô ficando maluca já. E Deus falou, não, é o meu particular com você. Então, assim, eu tenho vivido experiência na minha mesa, eu sozinha, eu e Deus. Ali linda. Eu oro, ali eu choro, Deus dá os projetos, Deus dá as frases. Eu gosto muito de escrever. Então, eu vou escrevendo tudo. Tô escrevendo um livro. Um dia, se Deus quiser, gente, olha aí. Vou estar lançando meu livro. E eu tenho vivido isso. Então, falar para você que eu não sinto medo? Sinto. Sinto, eu sou humana. Sou uma mulher normal, como todas as outras que eu falo na igreja. Gente, eu sou humana. Eu não sou uma pastora, eu não sou diferente de vocês. Eu sou igual a vocês. Eu tenho sentimentos, eu tenho emoções. Só que eu me posiciono. Eu me posiciono. E quando uma mulher se posiciona, ela consegue romper em tantas coisas. E ela consegue transformar uma geração, uma sociedade. E até você falando e eu me lembrando aqui de situações até particular, porque muitas vezes o Senhor liberou palavras e eu sempre fui assim, muito cuidadosa. E ao mesmo tempo, esse cuidado de levar adiante aquilo que o Senhor está entregando é assim, não, mas eu preciso me preparar, mas eu preciso fazer o melhor. Porque o Senhor vai aperfeiçoando. É isso. É nesse momento que o Senhor veio dizendo, eu que vou aperfeiçoar. Porque não é você que vai fazer. Não sou eu, não é você que vai dizer assim, eu fiz tudo detalhado, pensei. Não, sou eu. Você só é um instrumento. É eu que vou tocar, é eu que vou direcionar, é eu que vou conduzir. Então nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos avançar, apesar do medo, apesar da insegurança. Mas a segurança só vem quando a gente vai para a prática. A coragem só é fortalecida quando a gente está na prática. Quantas coisas, né? A gente aprender a dirigir. Pessoa que tirou uma carteira. No início, você não sabe como conduzir o carro, você não sabe como que funciona aquela máquina. Você vai trocando as marchas, você vai olhando, vai com calma, mas o carro vai dando aquele... Né, deixa morrer o carro, faz o que não era para fazer. Mas você vai treinando. E na medida que você vai se aperfeiçoando, chega um momento que você está dirigindo um carro na subida, em qualquer lugar, estaciona em qualquer lugar, a facilidade de trocar marcha sem olhar. Né? Por quê? Porque você se aperfeiçoou. Então, o Senhor está nos treinando, está nos aperfeiçoando, está nos capacitando, mas a gente não pode ser um impedimento. Tem que avançar, tem que seguir, tem que ir trabalhando, tem que se movendo, tem que fazer a nossa parte, se capacitar, de buscar recursos possíveis para poder avançar, com certeza, mas nós precisamos dar os passos. Sem você dar o passo e dizer assim, eu carrego uma promessa, mas você ficar parada no seu lugar esperando que o Senhor vá transformar todo o ambiente, Ele vai transformar, mas existe uma cooperação nossa no mundo terreno para que o espiritual venha se mover. Eu vejo assim também, Deus vai trabalhar de acordo com as nossas atitudes. Se a gente toma atitude, se posiciona, ele vai vir, vai se encarregar de vir dando a cobertura, dando o direcionamento. Eu acho que Deus... Eu gosto muito de ficar imaginando Deus, como que ele age, como que ele me vê nos momentos, né? Que eu tô, às vezes, saindo fora da direção dele.
Eu fico imaginando, filho, meu Deus do céu. Esse dia eu falei, gente, você tem que entender que Deus está do seu lado, Deus está na sua frente. Aí você olha pro lado assim, meu Deus, está aqui do meu lado, eu vou fazer isso de errado. Eu fico imaginando. Sim. E tem que ter essa sensibilidade para a gente não perder o rumo certo e deixar aí as coisas que é para ser feita de lado e acabar fazendo o que não é para fazer. Então, desperta fazendo a mulher. no seu próprio eu, na sua própria vontade. Exato. Pastora, uma mulher da Bíblia que te inspira. E por quê? Olha, eu tenho 2 mulheres que eu gosto muito delas e que são realmente inspiração para minha vida. A primeira é a Abigail. Por que Abigail? Abigail, ela conseguiu num momento de crise, ela conseguiu mudar a história da família dela, ela conseguiu preservar a vida da família dela, a integridade da família dela, né? Você conhece a história de Abigail? Sim. E ela foi pacificadora. E eu comecei a gostar de Abigail quando eu vi isso, e eu falei assim, gente, eu preciso ser como Abigail. Em momentos de conflitos, eu preciso ter sabedoria. Porque se Abigail agisse como o esposo dela agiu, né? Estava irado, estava revoltado. E se ela seguisse o mesmo exemplo do marido ali, tomasse as mesmas atitudes do marido, ela tinha destruído a família dela. Então nós, como mulheres, nós precisamos ser como Abigail. No momento de crise, no momento de conflito, no momento de tristeza, de dor, né, de luta, nós precisamos ser pacificadora, ter uma palavra, ter estratégias. A Abigail foi estratégica. Ela foi estratégica. Então, nós precisamos. Eu acho que tem muitas outras mulheres na Bíblia que são inspiradoras para nós, mas eu me inspiro muito em Abigail. Devido a isso, ela foi estratégica, ela teve uma estratégia, foi direcionada por Deus para resolver um conflito ali, e ela conseguiu salvar a família dela. Sim. E a gente sabe que a história dela depois também ela foi honrada, né, ali como esposa do rei. Então, essa é uma mulher. Outra mulher muito importante também, né, que bem todo mundo gosta dessa, é Esther. Sim. Esther também, né, era uma improvável, assim como eu, assim como você, assim como muitas mulheres, improvável, mas Deus tinha um propósito através da vida de Esther. Deus escolheu Esther, ele poderia ter escolhido outras mulheres, né, mulheres nobres ali, daqueles reinados, mas ele escolheu Esther, uma improvável. E no momento de conflito também, de luta, Deus deu estratégia para Esther. E qual foi a estratégia de Esther? Ela preparou uma mesa. Ela preparou um banquete. Ela resolveu um problema através de um banquete, através da comunhão da mesa. E eu falo assim, a mesa, quando você estiver com um problema familiar, um problema, né, que você tem que resolver, senta na mesa com a sua família, ou com a própria pessoa, ou você e Deus. Deus vai te dar estratégias para você vencer todos os problemas. Então, Esther, ela deixou um exemplo muito lindo para nós de oração. Ela orou, ela jejuou, e ela teve a estratégia, ela teve um posicionamento. E ela foi através da mesa que ela conseguiu mudar a história do seu povo. De toda uma nação. É um movimento e o posicionamento no mundo físico. E é tão lindo porque ambas essas mulheres que você citou, uma foi pacificadora e ela não descobriu o seu marido, a sua casa. Né? Então, isso já fica como um ensinamento para nós. Quando algo não estiver legal, às vezes o esposo não é convertido, às vezes, enfim, tem problemas dentro de casa, e aí a tendência, muitas vezes, das mulheres é reclamar do marido, é falar mal do marido, é acabar com a imagem, com uma forma de tentar aliviar a raiva, a dor, sabe, desconforto do relacionamento. Como se aquilo fosse resolver o problema, né? E que, na verdade, piora. Então, assim, não fale mal do seu marido para os seus filhos, para a família, para os seus amigos. Tenha a estratégia do céu, sabe? Claro que você deve buscar ajuda, claro que você deve se posicionar em buscar pessoas que vão te dar Deus vai preparar pessoas, né? Exato. Você não pode se sentir também acuada de ter um posicionamento para transformar o seu ambiente, se às vezes é um ambiente hostil. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes nós pegamos,
ferramentas, armas que não é o que Deus tem Não é para preparado aquela para batalha. nós. Não é para aquela batalha. Então, cubra o seu marido, use de estratégias, né? Então, Esther já vem com uma estratégia, como a pastora mencionou, a mesa, lugar de intimidade. E não chega assim à mesa já, vamos gente, vamos sentar aqui, já derrama tudo. Não, tenha um momento de comunhão, tenha um momento de troca, para daí você falar o que precisa, tratar o que precisa. Não chega com ansiedade, sabe? Que é aquele desespero de jogar tudo na mesa. Não. Vá com paciência, vá com calma. Uma coisa de cada vez. E aí o Senhor vai trabalhar. Eu tenho certeza. Tudo que a pastora Paula está ministrando aqui para nós, pastor, é muito de Deus. É o que eu falo, né? Nós precisamos nos posicionar. E uma mulher posicionada, ela consegue mudar sentenças, ela consegue mudar decretos, ela consegue trazer vida para o seu lar, para a sua família e para a sua vida pessoal. Eu falo que quando eu me posicionei não só para agradar uma igreja, a minha família, para a minha mudança de vida, o meu propósito, o meu bem-estar. Então, eu acho que um posicionamento, primeiramente, você tem que se amar, você tem que cuidar de si, né? O autocuidado, cuidar de si, cuidar da sua mente, cuidar da sua saúde. Eu estou meio assim, né, em falha com a minha saúde, mas já estou cuidando, comecei a cuidar. Nós precisamos nos posicionar, e o nosso posicionamento vai alcançar todas as áreas da nossa vida. Com certeza. A vida conjugal, a vida familiar, né? A vida espiritual, a vida profissional. Um posicionamento de uma mulher, ele vai mudar toda a história em várias áreas da nossa vida. Sim. E o que eu falo sempre, tenha Deus como prioridade. Amém. Você, quando coloca Deus em primeiro lugar, um versículo que eu falo é: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É o versículo da minha vida. Eu sempre falo isso, porque eu sempre busquei Deus em primeiro lugar. Desde o momento que eu tive aquele encontro com Deus, eu falei: Senhor, o Senhor vai ser prioridade sempre na minha vida. Nunca que eu vou colocar Deus em segundo lugar. Então, Deus é a prioridade na minha vida. E eu tenho vivido isso. Dia após dia, o Senhor acrescenta todas as demais coisas. Ele não fala uma coisa. Ele fala: todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Quando nós colocamos Deus como prioridade. Não adianta eu querer ser alguma coisa. Igual assim, estou passando por uma transição, questão da vida profissional. Eu renunciei à minha vida profissional para me viver a minha vida espiritual. Muitos ainda não conhecem minha história, mas um dia eu terei a oportunidade de contar. Eu renunciei uma vida de uma carreira pública, 14 anos de funcionalismo público. Era servidora pública. Quando Deus falou assim: vai para Maringá. E eu larguei tudo. Eu vim para Maringá sem nada. Então, a minha renúncia, para cada escolha é uma renúncia. Eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi ter Deus como prioridade. Então, eu renunciei muitas coisas. Mas eu me arrependo? Não. Porque dia após dia o Senhor acrescenta na minha vida aquilo que eu preciso. Eu costumo falar: Deus supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades, sejam físicas, sentimentais, emocionais, financeiras. O Senhor supre as nossas necessidades. Nós precisamos crer nisso. Confiar nessa palavra. Porque quando nós confiamos nessa palavra, nós somos fortalecidos para vencermos as lutas, as dificuldades que sobrevêm à nossa vida. Todos nós enfrentamos lutas. Ninguém está imune a isso. Todos nós estamos vulneráveis a viver um dia de luto, um dia de perca, um dia de tristeza, de angústia. E está tudo bem. E o Senhor vai nos direcionar para vencermos os dias maus. Em nome de Jesus. Pastora, muito obrigada. Você é uma mulher que inspira essa geração e é uma referência para todos nós. Você foi obediente e a obediência, ela traz as bênçãos para o Senhor, para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos, por onde você passar, te acompanha. Né? Então, glória a Deus pela sua obediência. E você que está aí nos ouvindo, tenho certeza que o Senhor já está trabalhando e chacoalhando aí dentro de você. Sabe por quê? Porque não é à toa que você parou aqui para nos ouvir, para estar aqui com a gente. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto com uma segunda convidada que também vai trazer essa inspiração que todas nós estamos vivendo nesse tempo profético para viver uma vida por um propósito. Não sai daí, porque o programa da Jessie volta já.
Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco. 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Procurando realçar sua beleza e rejuvenescer sua aparência? Conheça o trabalho excepcional da doutora Aline Bordim, especializada em técnicas avançadas como lifting facial com fios de sustentação, bioestimulador de colágeno, PDRN, preenchimentos e muito mais. Com uma abordagem cuidadosa e personalizada, doutora Aline Bordim visa realçar sua beleza única, proporcionando resultados que superam suas expectativas. Não espere mais. Entre em contato pelo WhatsApp e saiba mais. 44 999 90 01 31. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Aline Bordim, eu sou cirurgiã dentista, eu resido aqui na cidade de Maringá. A minha clínica fica localizada aqui na Day Clinic. Eu trabalho exclusivamente com harmonização orofacial faz 5 anos. Eu sou especialista e mestranda na área e a minha linha de trabalho é rejuvenescimento facial com muita naturalidade, prevenção, tratamentos preventivos e melhora na sua qualidade de vida. Centralize as conversas de WhatsApp de sua empresa em um só lugar, com o Prime Chat. Sua gestão fica descomplicada e você consegue gerenciar os atendimentos de sua empresa de forma simples e ágil. Por menos de R$ 7,00 por dia e até 5 usuários com acesso a ferramentas da sua empresa. Não perca tempo. Promoção válida por tempo limitado. Fale com um atendente pelo WhatsApp 44 9 88 68 75 94. No Colégio Eficaz, a educação é mais do que uma jornada acadêmica, é uma experiência transformadora, com ensino bilíngue, método pedagógico especializado e inclusivo, educação cristã, desde os primeiros passos na educação infantil até a conquista do diploma do ensino médio. Nossos alunos são incentivados a explorar, questionar e crescer em um ambiente de amor e aprendizado. No Colégio Eficaz, estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade, que vai além das expectativas, capacitando nossos alunos a se destacarem em todas as áreas da vida. Colégio Eficaz. Mais informações pelo WhatsApp 44 98827 6650. Junte-se a nós e descubra o poder da educação transformadora. Colégio Eficaz. Atitude para transformar. Estamos de volta ao programa da Jessie, uma série toda especial, Uma Vida por um Propósito. Sabe que você não chegou aqui em vão. Já disse isso nos últimos blocos, porque eu acredito que o Senhor tem levantado mulheres, Ele tem conectado pessoas para que nós venhamos nos posicionar para este tempo que o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos impulsionar e nos levar para sarar a nossa casa, o ministério, a nação, a nossa cidade, por onde nós andarmos, o Senhor quer, Ele conta e precisa de mim e de você. E para dar sequência nessa série tão especial, que é a série do meu coração, gente, está aqui ao meu lado uma mulher que inspira, que carrega um propósito poderoso. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jessie. Para mim é um prazer, é uma honra muito grande poder estar aqui com você, uma Pra mulher nós. de Deus admirável, que tem um propósito lindo e muito também a nos ensinar nessa trajetória, Amém. nessa busca pelo propósito. Você sabe, gente, que a Patrícia vai saber disso agora, para você ter clareza que nada está sendo por um acaso aqui nessa jornada, Uma Vida por um Propósito. Por quê, Patrícia? Nós fizemos todo o convite para as convidadas, dos programas, Sim. enfim, dos programas que nós vamos gravar à frente. E aí hoje você veio por uma, não vou dizer que não é uma coincidência, mas uma cristocidência, Sim. com a convidada do bloco anterior. Por quê? Porque quando nós fomos escrever a pauta,
fazer a roteirização do programa, nós buscamos entender e ver o que estava no perfil de cada convidado. Sim. E a primeira convidada estava escrito filha do Abba. E no seu perfil está escrito filha do amado. Exatamente. O que significa quando você coloca uma expressão como essa, que você está querendo dizer para as pessoas que te seguem ou para as pessoas que passam pelo teu perfil? Jesse, ser filha do amado é a identidade que eu encontrei para mim diante de tantos desafios que essa vida nessa terra nos coloca. Então, quando nós aceitamos, quando nós cremos e aceitamos Jesus nas nossas vidas, nós somos adotados como filhos. Nós somos herdeiros das promessas do Senhor. E quando nós nos tornamos herdeiros, nós sabemos o que está nas nossas mãos. Nós sabemos os atributos do Senhor. E o principal atributo de Deus é o amor. Então, quando eu entendi a minha identidade, que eu sou filha, esse para mim é o rótulo que mais importa hoje. Independente do rótulo que a sociedade coloca, independente do rótulo que as pessoas lá fora colocam ou me conhecem, o principal rótulo hoje que eu vivo, que é um princípio para mim, é ser filha de Deus. Que não importam os outros rótulos, esse é o principal. Então é assim que eu quero que as pessoas me vejam, como filha do Deus eterno. Sim, e aí você escancara ali, eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, olha que lindo que o Senhor tem feito. Ele tem lembrado as mulheres, ele tem lembrado toda uma geração de que nós não estamos desgarradas, nós não estamos sendo deixadas para trás. O que o inimigo quer é distorcer Exatamente. a imagem, a essência, a identidade, como você mencionou, que Deus colocou sobre nós. Porém, o nosso amado Pai, ele sempre nos lembra de que nós somos filhas. Nós somos filhas e amadas, nós temos que entender quem é o nosso Pai. Isso é o principal, porque quando nós entendemos quem nós somos em Deus, que nós somos filhas, para nós, nada mais importa. Porque a nossa maior confiança está em quem? No nosso Pai. Exatamente, é a segurança que nós precisamos. É a segurança que nós nós temos. Então, para mim, esse rótulo hoje me define como uma filha amada do Senhor. Em ter visto quantas coisas Ele fez na minha vida, de onde eu saí, para onde Ele me levou, todas as dores, todos os momentos que Ele me fortaleceu, que Ele me sustentou. E quando eu entendi que o amor dEle, que quem eu era para Ele, quem eu era nele, era muito mais importante, era muito maior que as minhas dores, que os meus traumas, que as minhas frustrações, que as minhas decepções. Isso me trouxe uma segurança, realmente, de encontrar a minha identidade no Senhor. Porque o que eu vejo hoje? Muitas mulheres, elas estão perdidas, né? Elas não encontram o seu propósito. Por quê? Porque elas não entendem essa identidade de filha amada. Elas não sabem quem elas são. E aí elas se sujeitam, né, a muitas vezes a migalhas, elas se sujeitam a situações porque elas não entendem quem é o pai delas, quem é que cuida delas, quem é o provedor da vida delas. Porque qual que é a figura de um pai? Sim, exatamente. Eu concordo. E ter essa clareza faz com que tudo fique diferente. Aí você, me expressando tudo isso, eu fico imaginando a sua trajetória, porque você é uma mulher empreendedora, uma mulher que tem coragem de avançar, de não, agora isso aqui eu vou pausar aqui e vou começar um negócio aqui, entendendo que faz parte do movimento e dos patamares que Deus está te levando. Por que eu estou dizendo isso? Porque você é uma professora, é universitária
e de repente a maternidade chega, e nesse momento eu gostaria que você até relatasse essa experiência para as pessoas que estão nos acompanhando, e de repente você faz algumas mudanças. Né? Então você é uma mulher que vive muitas mudanças. Bom, então eu sempre fui acostumada a estudar muito, né? Os nossos pais, eles sempre nos ensinaram que a nossa identidade está baseada também, né, nos títulos, nas conquistas que nós temos, né? E não está errado a gente buscar ter esse anseio de crescer, né, de chegar a lugares altos, conquistar posições. No entanto, Jess, o que acontece? Nesse caminho, né, muitas vezes a gente acaba se perdendo na nossa identidade, que eu volto a falar da identidade de filho. A maternidade, ela veio para me amadurecer, muita responsabilidade. De repente, eu vi um mundo totalmente novo, no qual eu não conhecia, eu desconhecia, porque existe aquela romantização, né, da maternidade. Então, não que a gente quer desconstruir que a maternidade é algo que não é lindo, porque a maternidade é linda, mas a maternidade também nos impõe muitas responsabilidades. E embora eu já tinha muitas responsabilidades, eram responsabilidades totalmente diferentes do que eu era acostumada a vivenciar. Você tinha controle. Isso, antes eu tinha controle. Quando a maternidade veio, foi uma experiência sobrenatural, né? Porque o Espírito Santo ministrou muito no meu coração, mas foi algo muito difícil também. Por quê? É uma responsabilidade muito grande, é uma vida, é uma bênção que o Senhor coloca ali na nossa mão, é uma herança do Senhor, né, para nós. E a partir daquele momento eu já não dormia mais, né? Eu me via ali com o bebê chorando, então eu vivi aquela experiência no início da maternidade, onde a própria amamentação para mim foi muito difícil. Eu não imaginava que amamentar, que a pega correta de um bebê no seio era algo que seria ali um momento, né, que exigia muito de mim, da minha força naquele momento. Eu vivenciar aquela experiência onde eu pedia muitas vezes para o Senhor me fortalecer. Então a maternidade, ela veio como algo também para eu entender que eu preciso do Senhor em todos os momentos da minha vida, que cada momento é um momento. Foi um momento difícil porque aquela Patrícia que eu construí, professora, doutora, aquele rótulo, ele foi desconstruído no momento da maternidade. Uau. E naquele momento, muitas vezes eu me senti perdida. E eu só falava, Deus, me ajuda porque eu quero ser uma mãe com excelência. Eu quero viver esse propósito que o Senhor trouxe nas minhas mãos, que é a maternidade. E aí veio aquele todo o processo do puerpério, aqueles primeiros 50, 60 dias, né? E foi um momento que Deus ministrou muito no meu coração. Vivenciei muitas experiências, tanto na primeira maternidade, quanto na segunda. E foi um momento que eu entendi o equilíbrio que nós mulheres precisamos ter. Né? Que nosso primeiro ministério é a nossa casa, é o nosso lar, a responsabilidade que o Senhor nos concede. E eu entendi, Jess, que você tá ali cuidando dos seus filhos também é uma forma de você estar adorando a Deus. Com certeza. Porque muitas vezes eu me culpava. Eu sofria por não poder, às vezes, estar num culto. Ou ouvir as pessoas saindo, aquela vida que eu tinha antes, né? Eu olhava e muitas vezes eu me sentia presa. Eu sentia essa falta de liberdade com a maternidade. Isso veio sobre mim de uma forma assim muito forte. E Deus trouxe para fora muitas coisas que eu precisava ser curada aqui dentro. Porque eu entendi muitas vezes que eu queria ter uma fuga. Né? E a maternidade para mim era um momento que Deus falava assim, não filha, vem não aqui. Não tem como sair. Não tem para onde você fugir. Não tem como fugir. Não tem para onde você ir, não tem para onde você sair. Sim. É você e Deus. Ali está a verdadeira adoração, onde ninguém te vê, que é dentro dos bastidores, é você e Deus. Né? Não tem ninguém filmando, não tem púlpito, ali não tem altar,
ali é você e Deus. Isso é forte. E é essa experiência que a maternidade trouxe para mim de muito amadurecimento. No começo ali foi difícil, mas depois eu consegui conciliar. Até eu queria agradecer aqui, né, já que eu estou no programa, a Bárbara, nutricionista, que é a doutora Bárbara. A Bárbara, ela me ajudou muito nessa missão com o meu primeiro filho. O filho dela estudava bem pertinho da minha casa, que era ali na Notre Dame. E quando o meu primeiro filho nasceu, que eu fiquei com o bico do seio todo machucado, aquele processo, aquela dor. E eu falava, meu Deus, porque meu sonho era amamentar. Meu sonho era ter parto normal, então eu não consegui, foi cesárea. E aí eu falei, não, agora eu vou amamentar, porque a amamentação, a mãe, você não tem que ter só leite, você tem que ter peito, você tem que ter coragem, né, para você renunciar a todas as coisas, para você viver aquele momento. E muitas mães não conseguem parar ali e ficar amamentando um filho, porque exige, né, exige de nós. Você precisa estar. Você precisa estar. Nós, nesse mundo de hoje, essa correria, a gente quer a fuga, né? Enfim. E agradecer a Bárbara porque ela, todos os dias, Deus colocou pessoas ali no meu caminho. Ela ia na minha casa 2 vezes por dia, só para colocar o Isaac, meu primeiro filho, no peito. Uau, que graça. E Deus usou ela nesse momento que eu precisava muito para me ajudar lá com os primeiros banhos, né, a cuidar. Então ela ia lá e colocava a boquinha do Isaac, porque para quem é fonoaudióloga sabe que existe, né, a questão da pega correta. A pega correta. Que a criança consegue, né, fazer a sucção e a mãe também. E a mãe. Não sofrer ali com o bico machucado. E é tão lindo, Patrícia está falando, e eu já estou aprendendo aqui, ó, muita coisa. Uma delas, já falando da nutricionista que você mencionou, que Deus prepara anjos. A gente não precisa se preocupar em ter controle de todas as coisas, porque Deus sempre prepara pessoas para estar junto com a gente, para caminhar com a gente. Um outro ponto também que você mencionou é aceitar a estação que está lhe proporcionando. Exatamente. Então, nós vivemos o inverno, o verão, a primavera, e a gente, em todas essas estações, nós temos um tipo de roupa certo para usar, até comida. No inverno a gente quer aquela comida mais quentinha. Então, assim, abraça a estação que o momento está pedindo, tenha coragem de aceitar. E um outro ponto que o meu coração queimou enquanto você estava falando é que nós muitas vezes somos tentadas a se preocupar com a performance. Sim, muitas. E Deus não está procurando performance, Deus está colhendo frutos. Ele quer os frutos, Ele não quer performance. Porque a gente quer ser reconhecido, a gente quer um status, a gente quer um posicionamento e está tudo bem. Se você faz o caminho da dedicação, é merecido, é mérito. Porém, isso não pode ser o seu troféu, não pode ser a sua prioridade, como a Patrícia falou. A sua prioridade é a sua casa, é onde ninguém vê, é onde ninguém está ali assistindo o espetáculo. Porque ali naquele espetáculo, dentro da sua intimidade, é Deus quem está acompanhando, é Deus quem está assistindo. Então, aceitar o momento, viver a estação, e acreditar que o Senhor não está preocupado com a performance, não está preocupado com os teus status, com os teus títulos, porque no final de tudo, o que Ele está olhando é a filha, é você, é o teu coração, do jeito que você é, na sua essência. Nós vamos para o intervalo comercial, é muito rápido. Você não sai daí, já começa a falar com Deus, fala, Senhor, eu estou aqui e eu aceito esse momento, essa estação, esse ciclo na minha vida, porque é um tempo em que o Senhor quer posicionar você no lugar certo, dentro do centro da vontade dEle. Então, o programa da Jess volta já.
Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco. 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Procurando realçar sua beleza e rejuvenescer sua aparência? Conheça o trabalho excepcional da doutora Aline Bordim, especializada em técnicas avançadas como lifting facial com fios de sustentação, bioestimulador de colágeno, PDRN, preenchimentos e muito mais. Com uma abordagem cuidadosa e personalizada, doutora Aline Bordim visa realçar sua beleza única, proporcionando resultados que superam suas expectativas. Não espere mais. Entre em contato pelo WhatsApp e saiba mais. 44 999 90 01 31. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Aline Bordim, eu sou cirurgiã dentista, eu resido aqui na cidade de Maringá. A minha clínica fica localizada aqui na Day Clinic. Eu trabalho exclusivamente com harmonização orofacial faz 5 anos. Eu sou especialista e mestranda na área e a minha linha de trabalho é rejuvenescimento facial com muita naturalidade, prevenção, tratamentos preventivos e melhora na sua qualidade de vida. Centralize as conversas de WhatsApp de sua empresa em um só lugar, com o Prime Chat. Sua gestão fica descomplicada e você consegue gerenciar os atendimentos de sua empresa de forma simples e ágil. Por menos de R$ 7,00 por dia e até 5 usuários com acesso a ferramentas da sua empresa. Não perca tempo. Promoção válida por tempo limitado. Fale com um atendente pelo WhatsApp 44 9 88 68 75 94. No Colégio Eficaz, a educação é mais do que uma jornada acadêmica, é uma experiência transformadora, com ensino bilíngue, método pedagógico especializado e inclusivo, educação cristã, desde os primeiros passos na educação infantil até a conquista do diploma do ensino médio. Nossos alunos são incentivados a explorar, questionar e crescer em um ambiente de amor e aprendizado. No Colégio Eficaz, estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade, que vai além das expectativas, capacitando nossos alunos a se destacarem em todas as áreas da vida. Colégio Eficaz. Mais informações pelo WhatsApp 44 98827 6650. Junte-se a nós e descubra o poder da educação transformadora. Colégio Eficaz. Atitude para transformar. Estamos de volta ao programa da Jess. Gratidão pelo seu carinho, a sua participação. Você que está pela TV 10, pela Rádio Melodia FM, muito obrigada pelas redes sociais, nos acompanhe. Programa da Jess, numa série tão linda, a Jornada Uma Vida por um Propósito, trazendo mulheres inspiradoras que não só testemunham daquilo que o Senhor vem fazendo, mas que nos ensinam, que nos inspiram e nos conectam àquilo que o Senhor quer para fazer comigo, com você, aí na sua casa, com a sua amiga, com a sua vizinha, sabe? Deus está chamando você, mulher, para este tempo. Ele está soprando no seu coração que você é escolhida, que você é filha e Ele não abre mão de você. Patrícia, como é desafiador viver o processo. Muito. Então você estava mencionando sobre a maternidade. Sim. E é ter essa paciência, atravessar por cada novidade que sai do nosso controle, que é o desconhecido. E você atravessou e vem passando pelas fases, né? Porque ainda você tem crianças dentro de casa, mas aquele susto do início de tudo novo, aquela primeira fase passou. Passou. Aquela primeira fase, né, de bebezinho, que é quando eles necessitam muito, né, da mãe. Então foi aquela fase que eu entendi que cada fralda que eu trocava, que cada mamá que eu dava ali no peito, era um momento que eu também estava adorando ao Senhor. E como eu fui ministrada nesse tempo, Jess. Como eu fui ministrada na questão do servir. Como eu era filha mais nova,
Eu sempre fui a caçulinha. Uhum. Então, quando eu nasci, meu pai já estava com 50 anos. Ele estava perto de se aposentar. Então, eu fui a filha, né, a caçulinha, a menina do meu pai. Eu tenho 4 irmãos homens. Então, eu fui Sim. criada daquela forma sempre sendo tudo para mim. Uhum. E, de repente, eu fui colocada em uma situação onde as coisas já não eram mais tudo para mim. Sim. Porque naquele momento, né, que a gente vivencia ali aquele início da maternidade, a mãe praticamente é esquecida. Né? Até falar aí para as mulheres aí que estão assistindo, né? Quando a mãe tem nasce um bebê que vai fazer uma visita, né? Lembrar da mãe também, não só do bebê, Sim. porque a gente se sente ali um pouco de lado, né? E eu vi uma outra Patrícia indefesa diante de uma situação que eu perdi totalmente o controle, que eu não tinha controle, porque minha mãe é falecida, então é um momento que a gente precisa muito de alguém ali Sim. auxiliando, Sim. né? Então foi um processo que eu vivenciei e fez parte. E agora eu estou vivenciando um outro processo dos meus filhos maiores. Agora o Isaac está na fase da alfabetização. Eu acho que até comentei da outra vez que eu vim no programa, né? Que é uma outra fase, que exige também da mãe, da gente estar ali com eles, sentar, fazer uma tarefa, né? Que isso também é uma forma da gente adorar a Deus. Que Deus vê quando a gente dá um banho, quando a gente faz uma tarefa. Exatamente. E ainda, Jess, o Espírito Santo tem ministrado isso no meu coração. Uhum. Porque eu sempre fui muito ativa, né? Sim. Então, para mim, esse momento ali, de eu ter que parar, de eu ter que ter esse momento com o meu filho, também foi um momento muito especial, que é uma outra colega minha, a doutora Luciana Tris, que é uma médica endocrinologista, que também me ajudou muito nesse processo de que eu precisava parar, de que eu precisava entender que eu não tinha que estar o tempo todo trabalhando ou o tempo todo fora de casa para que Sim. eu me sentisse útil. Isso em nós, essa questão da utilidade, porque muitas vezes a gente pensa que está dentro de casa, fazendo tarefa doméstica, cuidando dos nossos filhos, muitas vezes a gente tem a impressão que a gente não é útil. Né? Olha, só para pontuar, você falando e Deus falou claramente comigo. Ele tem liberado uma palavra para muitas mulheres, inclusive eu recebi essa palavra, que Deus quer acelerar as coisas. Sim. Nas nossas vidas. Mas você sabe que a nossa pequenez, quando ouve uma palavra como aceleramento, Sim. a gente acredita que as coisas elas vão voar e a gente vai ter que correr e a gente... O acelerar de Deus espiritualmente é a gente humanamente desacelerar para Ele fazer. Porque só quando nós estamos na brecha que Ele acelera. Por quê? Porque a gente está ouvindo, a gente parou para ouvir o que Ele tem, a gente parou para receber o que Ele tem. E como que nós vamos receber, sendo que nós estamos acelerando o nosso tempo, do nosso jeito? E a forma como Deus nos acelera para o que Ele tem é totalmente diferente. Nós precisamos desacelerar humanamente para ouvir Ele, parar para ouvir, para que Ele venha então revelar e acelerar as coisas que Ele precisa fazer. Agora, a gente querer acelerar é como se a gente quisesse ajudar a Deus. A gente está lutando, quando a gente faz isso, a gente está lutando com as forças do nosso próprio braço. Né? E não é o que Deus quer. E não é o que Deus quer. Né? Eu fui entendendo que o próprio Deus, dentro desse processo, Ele queria que eu cuidasse de mim também. Né? Da minha saúde, porque a gente acaba renunciando a tantas coisas, que se nós não cuidarmos, a gente acaba renunciando a nós mesmos. E aí que entra o equilíbrio, né, que você falou. O equilíbrio de todas as coisas. O equilíbrio de todas as coisas. Porque a gente também não precisa renunciar totalmente à nossa carreira. Então, por um período de tempo, né, a gente precisa, assim, dar uma parada, né, dar uma respirada ali, saber viver aquela estação. Mas tudo passa. Tudo passa. A estação muda. A estação muda. E daqui um pouco existem outros desafios, outras coisas. Hoje você está com o Lagos Moriá. E hoje eu estou com o Lagos Moriá. Que já é uma nova fase. Já é uma nova fase, totalmente diferente. E olha só, e Deus trouxe o Lagos Moriá para mim
justamente numa fase que meus filhos já estavam maiores, porque Deus faz tudo perfeito, né? Se fosse no outro tempo, talvez eu não daria conta. E o Lagos Moriá veio nesse momento para minha vida, né? Eu estou no momento que eu fiquei somente com as minhas gravações de aula no EAD, porque eu sempre dei aula presencial e também eu fazia gravações de aula no EAD. Então eu fiquei na Unicesumar por um período. Quero agradecer aqui também, né? Acho que ele vai estar assistindo o professor Wilson Matos, que foi aí meu patrão por muitos anos. Então eu fiquei 7 anos lá no curso de medicina, ensinando tudo aquilo que eu aprendi durante todos aqueles anos, que eu estudei, que eu acumulei, né? Quantas viagens eu fiz, eu tive a oportunidade de fazer um sanduíche fora do Brasil, fui para a Suíça. Então eu vivenciei muitas experiências que também fizeram parte do meu processo. Mas chegou um momento, Jess, que eu estava fazendo perguntas ao Senhor. Deus, o Senhor, eu orei muito, eu pedi uma família, o Senhor me deu, que eu vivenciei muitas dores, muitos traumas dentro da minha família, da minha parentela, pai e mãe, né? Perdi meus pais muito cedo. Então eu pedia muito a Deus uma família, eu queria ter uma família. E Deus me deu marido, me deu meus 2 filhos, que é uma bênção, meu esposo, Jarbas, e 2 filhos. Quero agradecer meu marido, que ele vai assistir esse programa. Muita gratidão, né? Um homem que honra a família, provedor, sacerdote do lar. Então Deus me deu esse homem de Deus, que eu tanto pedi e transformou. Só que chegou um momento da minha carreira que eu olhei e eu senti um vazio. Eu senti um vazio dentro de mim. E eu falei, Senhor, o que é isso? O que é essa tristeza que vem? Porque toda vez que o Espírito Santo me espreme, que ele me aperta para me mostrar algo, uma direção, um propósito, eu começo a sentir eu começo a ficar incomodada. Porque toda vez que a gente está prestes a romper, a viver algo novo na nossa vida, né, o processo ele vem como dores de parto, teste do tempo. E eu tinha recebido uma palavra profética na minha vida sobre o teste do tempo. E eu queria vivenciar algo relacionado ao chamado de Deus para minha vida. Senhor, o que o Senhor tem de mim? O que o Senhor quer? E eu via que aquilo, né, eu vivenciar com meus filhos, com meu marido, eu dar aula, que era a minha profissão, eu sentia que ainda Deus tinha algo a mais para mim. E eu comecei a orar nesse sentido. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que é para o chamado? O que é para eu fazer na vida de outras pessoas? O que o Senhor quer me usar com meus dons e talentos? E eu sempre, Jess, gostei muito de receber pessoas na minha casa. Minha mãe era muito hospitaleira, então eu herdei isso dela. E eu sempre ficava muito feliz. Eu sempre, né, eu amo ter pessoas comigo. E eu sempre gostei muito de estar ali organizando as coisas, fazendo festa. Só que eu nunca entendi que isso um dia Deus iria usar esse... Não sei se eu posso dizer que é um dom e talento, né, que eu amo. Ser uma anfitriã. Eu nunca imaginei que Deus um dia ia trazer isso à tona. Então eu tinha um grupo na minha casa que eu ministrava para as pessoas, que eu recebia pessoas, e eu fazia sempre com muito amor, com muito carinho, mas era um grupo ali de 20, 30 pessoas. E eu nunca imaginei que Deus ia trazer algo muito maior para eu vivenciar. Que lindo isso. E aí, de repente, Deus trouxe o Lagos Moriá nas minhas mãos. O Lagos Moriá hoje ele é um empreendimento. Ele veio, né, para dar mais um título para mim como empreendedora e também para exercer o meu chamado e o meu ministério junto. Porque o Lagos Moriá é um espaço cristão, onde hoje, né, é um lugar lindo em meio à natureza, que transmite muita paz, muita tranquilidade. E é um lugar que eu entendi que Deus preparou, confiou nas minhas mãos para receber o povo dele, que é o povo de Deus. E olha que lindo, você começou uma construção de quem você é, validando as suas habilidades, validando o teu chamado, validando o teu posicionamento. Aí o Senhor te transiciona para a maternidade, para uma casa, para uma família, né? E Ele te forja, te aperfeiçoa cada vez mais sobre o ministério de estar. De servir, de alcançar os seus. E olha, a gente fala sobre transformação e é tão gostoso quando a gente vê as outras pessoas sendo transformadas através de uma palavra, de
de um comportamento nosso, de algo que nós estamos envolvidas ali naquele processo. Sim. Mais lindo ainda é quando nós conseguimos transformar os nossos. Né? Então, a sua casa sendo alcançada. E aí o Senhor te entrega um espaço maior ainda. Uma Ele responsabilidade, amplia. Exatamente. Ele amplia as possibilidades de você Sim. entregar o seu chamado, o teu conhecimento. Tá? Tudo. Então, assim, nada na nossa vida é um acaso. Nada. Então, a sua formação, a tua intelectualidade, o teu conhecimento, tudo que Sim. você viveu até aqui, de experiências, desde de experiências pedagógicas até experiências de vida, de casa, de relacionamento, isso Tudo. se estende para esse momento que você Pra está esse agora. momento. Que o Lagos Moriá, ele é um ministério que recebe pessoas, Sim. que ajuda pessoas, Sim. que apresenta às pessoas a presença de Deus. Sim. No início, quando veio, né, a gente tem que lutar muitas vezes contra o sentimento de eu não sou capaz. Porque isso vem na nossa mente muitas Sim. vezes, quando Deus traz algo maior. E aí, quando eu olhei para algo grande que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu falei, Deus, mas eu sou uma improvável. Por quê? Aí eu comecei a lembrar de todos os processos que eu passei lá atrás. Então, e os processos muitas vezes, é igual você falou, não é do dia para a noite. Eles duram tempo, anos. Então, para essas mulheres que estão nos assistindo, né, a gente não pode perder a fé, perder a esperança, porque quando Deus faz uma promessa, Ele vai cumprir. Passe o tempo que for. Né? Mas é no tempo dEle, e na hora dEle. Então, essa é só uma das promessas que Deus entregou nas minhas mãos. Então, quando veio aquele sentimento, eu falei, Deus, mas lá atrás, o Senhor, eu entendi todo o processo. Quantas vezes a gente só vai entender as dores que a gente vivencia, os processos de renúncia, quando Deus entrega, confia algo nas nossas mãos. Aí nós vamos entender o porquê que nós passamos tudo aquilo lá Aí vai atrás. fazer sentido. Começa a fazer sentido. Né? E aí, Jess, quando veio aquele sentimento de incapacidade, foi quando eu lembrei, falei, mas eu sou filha amada, eu sei quem é o meu pai. Falei, meu pai é o dono do ouro, meu pai é o dono da prata. Né? Ele Meu está pai é quem acima de todas as capacita, porque não tem coisas. nada a ver comigo. Tem tudo a ver com ele. E é ele que tem me capacitado nesse tempo. Então, assim, para mim está sendo um momento muito precioso. Maravilhoso. E Deus só entrega algo em nossas mãos quando nós estamos prontos para receber. Como um pai amoroso, como um pai sábio, ele só entrega quando o filho está pronto. Então, você está pronta. Né? E quantas mulheres estão prontas, mas precisa dizer sim para esse propósito. Exatamente. Patrícia, eu quero te agradecer. Nós vamos ter que marcar de novo, porque eu amei tanto receber você aqui. E eu também, Vir, amei estar aqui com você. Que Deus te abençoe e continue te fortalecendo com esse chamado, que não é só um mero chamado, mas é um propósito poderoso, grande. Eu vou esperar você para gravar também lá no Lagos Moriá. Com certeza. Para que essas mulheres conheçam, né, esse espaço lindo, que está aberto também, né, para eventos de igreja. Gente, é o espaço que todos nós procurávamos. Então, Maringá, região, acampamentos, luau, eventos, festas especiais, assim, que você gostaria de levar o teu povo, a tua igreja, até um casamento. Né? Você pode ir lá no Lagos Moriá, é um espaço lindíssimo, que recebe a todos nós, e com certeza nós vamos fazer algumas edições do programa da Jess lá no Lagos Moriá, viu? Nós vamos aproveitar bastante. Patrícia, Deus te abençoe, muito obrigada. Jess. Até a próxima. Até. Gente, que delícia, né? O programa da Jess está ficando por aqui. Segunda-feira que vem tem muito mais. Espero por você, a sua casa, a sua família. Convida mais amigas para estar nos ouvindo, nos assistindo. Será maravilhoso. Que Deus te abençoe. Fiquem bem e permaneça no propósito.